Um espaço para discutir as dúvidas e transformações que chegam com a maternidade. Conferência realizada na Unesp em Bauru reúne psicólogos e estudantes. O objetivo é desenvolver uma rede de apoio para os pais e fortalecer a família antes e depois do parto. E o coordenador do Conselho Regional de Psicologia de Bauru vai estar com a gente hoje aqui no estúdio. Márcio Magalhães da Silva fala sobre a liminar recente concedida por um juiz federal que autoriza psicólogos a realizarem terapias de reorientação sexual para homossexuais. O Unesp Notícias desta segunda-feira, 25 de setembro, começa agora. Boa noite. O curso de Psicologia da Unesp em Bauru desenvolve um projeto de extensão sobre a relação entre mães e bebês prematuros na enfermaria neonatal da maternidade Santa Isabel em Bauru. Na última sexta-feira, o projeto promoveu uma atividade no campus. A conferência uniu profissionais da área e estudantes para debater formas de criar uma rede de apoio aos pais antes e depois do parto. Com experiência acumulada desde 1990 com projetos sociais envolvendo gestantes, a psicóloga Ana Merrudá participou de uma conferência voltada a alunos de psicologia da Unesp. O foco do encontro era discutir a importância de ter um espaço aberto para que pais e mães sejam ouvidos e acolhidos durante a gravidez, momento delicado e cheio de transformações. A gente sabe que um bebê não nasce sozinho, um bebê precisa de uma estrutura e o cuidado com o bebê não é de responsabilidade apenas da mãe, é de responsabilidade comunitária, do social, né? Então a ideia é tentar pensar um pouquinho como é que é possível criar uma rede de apoio para acolher a mãe, o bebê, e também como é que inclui o pai, né? Essa inclusão do pai que sistematicamente tende a ser excluído dos sistemas de atendimento à saúde. Para a psicóloga, essa rede de apoio é necessária para enfrentar as grandes mudanças da maternidade e fortalecer o conceito de família. A gestante, ela passa por um momento de crise de identidade, não é? Ela passa por um momento de grandes transformações. Quer dizer, para um casal se transformar numa família ou para que uma mulher e o seu bebê, né? Quer dizer, você precisa ter um bebê e um adulto para criar uma família, né? Quer dizer, para a fundação dessa família que vai se criar em torno do bebê, ela precisa de apoio porque é um momento de muita mudança, muita necessária fragilidade psíquica para poder entrar em contato com o bebê. A palestra foi uma atividade do projeto de extensão, a relação mãe-bebê, a escuta e a observação psicológica na maternidade. A professora Cristiane coordena o projeto, que nasceu neste ano e conta com a participação de 10 alunos do curso de psicologia. A ideia é trabalhar com pais e mães de bebês prematuros na maternidade Santa Isabel em Bauru e dar apoio psicológico e emocional para a família lidar com a situação. Esse bebê, apesar de pequeno, de frágil, ele tem capacidade de reconhecimento da voz da mãe, da voz do pai, da presença da mãe, da presença do pai, e que só deles estarem ali, realmente eles fazem muita diferença. E nós acreditamos que essa conferência vai ajudar o projeto e ajudar as pessoas que trabalham, né, dentro da área da saúde, né, nos hospitais, aqui no caso a maternidade, a pensar melhor, né, uma humanização dos serviços dentro do próprio hospital e na saúde em Bauru. Na visão do diretor técnico da maternidade, o acolhimento realizado em parceria com a Unesp contribui na forma de relacionamento entre profissionais da saúde e dos pais de crianças prematuras. São crianças de alto risco, né? Um risco grande de morte, um risco grande de sequelas após alta, né? E a gente tem que lidar com situações, passar isso para a família, né? Essa expectativa, essa esperança, né, na sobrevida daquele prematuro, né? Isso é muito importante. Então o acolhimento do setor de psicologia, das profissionais, isso é muito importante, né? Até para a própria mãe e a família entender essa situação. A Bruna sabe bem a força da rede de apoio formada ao redor dos novos pais e mães. Ela acompanha e se coloca à disposição para ouvir os familiares que aguardam a esperada alta médica dos bebês.
Eles se sentem mais confiantes, assim, no seu papel como mãe, no seu papel como pai, e começam a ter protagonismo nisso, sabe? E é legal, porque aí os pais realmente vão tomando mais atitudes, assim, e assumindo esse papel de eu vou cuidar, eu vou, né, vou fazer o meu bebê ficar bem, assim. Está todo mundo aguardando a chuva e tem mudança prevista, só que os bauruenses vão ter que aguardar mais um pouco, até pelo menos o fim desta semana. Confira as informações no boletim do IPMET. Essa semana a previsão é de ocorrências de chuvas em pontos isolados do estado até a quinta-feira, devido a áreas de instabilidade que se formam no interior do continente, que aumenta a nebulosidade e também a chance dessas chuvas, e a passagem de uma frente fria que está prevista passar pelo oceano na quinta-feira. Então, por isso vai ser mantido essa previsão, mas mesmo assim as chuvas ainda são poucas, com fraca intensidade e em poucos pontos do estado. Agora, no sábado, devido à aproximação de um outro sistema que será de forma mais organizada, com mais intensidade, ela deve provocar, a partir da sexta-feira, já chuvas com mais intensidades e de forma mais generalizada no estado de São Paulo. No domingo, essas chuvas diminuem e na segunda-feira volta a intensificar devido a um outro sistema que atinge o estado de São Paulo. A temperatura deve ficar estável, né, vai continuar alta, mas em alguns pontos ela dá uma queda devido à ocorrência da chuva, né? Então, onde ocorrer as chuvas, ela dá uma queda um pouco mais acentuada. Mas, de uma maneira geral, ela vai estar ainda alta, as máximas em torno dos próximos ou em torno dos 30 graus e as mínimas em torno dos 15, 16 graus na região. O tempo segue estável com nebulosidade variável, sem previsão de chuvas no estado de São Paulo. Amanhã volta a fazer sol e calor durante a tarde em Bauru. Neste momento, a umidade do ar está em 32%. São registrados ventos de 8 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 17 e 29 graus. Nesta terça, mínima prevista novamente de 17 e máxima de 31 graus. A partir desta segunda-feira estão abertas as inscrições para cursos de artes oferecidos pela Secretaria Municipal de Cultura. São vagas para desenho de HQ, grafite, marchetaria, serigrafia e pintura contemporânea. Os interessados devem ir até o Centro Cultural, na Avenida Nações Unidas, número 89, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 6 da tarde. É preciso levar os documentos pessoais, comprovante de residência e uma foto 3x4. O número de vagas, os pré-requisitos e os horários das aulas variam de acordo com a atividade. Por isso, para ter mais informações, você pode entrar em contato pelo telefone 3235 1193. E depois do intervalo, a gente recebe aqui no estúdio o coordenador do Conselho Regional de Psicologia de Bauru, Márcio Magalhães da Silva. Ele vem comentar a liminar concedida pelo juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho, que autoriza os psicólogos a oferecerem terapias de reorientação sexual. Já, fique com a gente. No dia 15 de setembro, uma liminar do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho causou uma onda de indignação nas redes sociais. Na prática, essa liminar torna legalmente possível que psicólogos ofereçam terapias de reorientação sexual, popularmente chamadas de cura gay. O Conselho Federal de Psicologia contestou na Justiça a medida, acusada de ir contra uma resolução do próprio Conselho que proíbe profissionais da área de promoverem esse tipo de tratamento. Para comentar esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o coordenador do Conselho Regional de Psicologia de Bauru, Márcio Magalhães da Silva. Boa noite, Márcio. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Márcio, nós temos 3 medidas muito significativas, né? A OMS deixou de considerar a homossexualidade uma doença ainda em 1990. 5 anos antes, o Conselho Federal de Medicina já tinha se posicionado da mesma forma em relação a esse assunto.
E o Conselho de Psicologia, em 1999, por meio de uma resolução, como eu já disse, já tinha impedido, né, que os profissionais trabalhassem com terapias de reorientação sexual. Qual que é a importância dessas medidas nesse contexto e como você enxerga a chegada dessa liminar? Olha, eu acho que tudo isso que você traz mostra que historicamente tem se produzido um consenso em torno do fato de que a homossexualidade não é doença, né, e que a orientação sexual ela não pode ser então reorientada, né? Homossexuais não podem se tornar heterossexuais ou bissexuais. A gente pode dizer que a chegada dessa liminar, ela torna o exercício da profissão complicado? É perigoso isso? Como que você avalia? Olha, existe um risco de que os psicólogos, com essa autorização da justiça, realizem práticas, né, que historicamente se mostraram danosas, né, prejudiciais para os indivíduos, para as pessoas submetidas a esse tipo de tratamento, né, porque normalmente, historicamente, a gente nota que esse tratamento ele viola direitos humanos, né, e produz mais sofrimento nas pessoas que se submetem a ele. E existiria algum tipo de comprovação científica nessas teorias, né, que buscam a reorientação sexual? Porque você já está afirmando que os danos são atestados, né, desse tipo de terapia. E o contrário, é possível ter algum tipo de resultado? Já existe algum resultado científico nesse sentido? Não, os estudos realizados sobre isso mostram, né, a ineficácia desses tratamentos, né, e como eu já falei, pior do que isso, o fato de que produzem mais sofrimento, né, não só são ineficazes, mas produzem mais sofrimento. E é em razão disso que a comunidade científica internacional cada vez mais vem se posicionando, né, vem afirmando que a homossexualidade não é doença, né, e não existe tratamento. E é nessa linha que o Conselho Regional aqui de Bauru se posiciona também? Sim, o posicionamento do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, né? E a subsede Bauru tem esse mesmo posicionamento de que não é possível a gente oferecer tratamento para algo que não é considerado doença. Aqui na região, existe algum registro, né, de algum profissional que tenha, antes dessa liminar, tentado oferecer algum tipo de terapia de reorientação sexual? A subsede Bauru ela é responsável por uma região que engloba 83 municípios, então a gente já teve queixas relacionadas a esse tipo de demanda na região. No município de Bauru, eu não tenho conhecimento de nenhum caso desse tipo. Anteriormente, né, que era feito a partir dessa identificação de um caso como esse? Era aberta uma investigação por parte do Conselho? O Conselho, ele averigua, né, ele verifica essas queixas, essas denúncias quando elas chegam e encaminham, né, se for o caso, se for constatado que de fato esse tipo de tratamento é oferecido, para a comissão de ética analisar, né, e aí pode ser dado início a um processo ético contra o profissional ou a profissional que realiza esse tipo de prática. Na sua avaliação, Márcio, se um paciente chega, né, num consultório para um psicólogo e pede uma terapia nesse sentido, qual deve ser o posicionamento do psicólogo? Em primeiro lugar, né, uma coisa que os autores desse processo alegam é que o Conselho proíbe o atendimento de pessoas que chegam com essa demanda, né, isso não é verdadeiro. Os psicólogos, as psicólogas não podem se recusar a atender, né, essas pessoas. Só que o que a gente entende é que o sofrimento dessas pessoas não é decorrente da orientação sexual, mas sim do preconceito, da discriminação a qual elas estão submetidas, né? Então, o
nosso tratamento para esses casos é de auxiliar a pessoa a entender as condições que geram esse tipo de sofrimento, né, e, né, se fortalecer, né, para lidar com o preconceito que está presente na sociedade, né, se reconhecendo, assumindo, né, a sua identidade, a sua orientação sexual. É um novo olhar, então, né? Ao invés de uma liminar como essa, é trabalhar de uma outra forma com essa pessoa, né? Márcio, eu agradeço a sua participação com a gente aqui hoje. Eu que agradeço. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite. Acompanhe a nossa programação pelo site da TV Unesp e também pela página no Facebook. Uma boa noite para você.